Saudações a todos que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio e pelas redes sociais, que esta reunião pública, esta reunião expectação com o plano maior, com os espíritos superiores, com os nossos grandes amigos que nos acompanham da espiritualidade a todo momento, querendo que nós saiamos do sofrimento e da dor para entendermos a concepção da nossa vida e as nossas maiores motivações do porquê estamos aqui. E assim, podemos, de onde nós estivermos agora, nos acomodarmos confortavelmente, que a nossa mente venha à imagem de Jesus de Nazaré, o nosso irmão amoroso, que o tempo todo zela por nós, pelo nosso caminho. E vamos pedindo, Senhor Jesus, que a Tua paz se faça presente entre nós, acalmando o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. Que somente a luz, a esperança, a fé e a confiança parem sobre nós neste instante. Que possamos absorver a Tua mensagem e seguir o Teu caminho, em busca da nossa paz, da nossa luz, da nossa verdadeira felicidade. Fica conosco, Senhor, por hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. O tema que nós vamos estudar hoje é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E para que a gente entre no tema definitivamente, eu acredito muito importante nós termos um exemplo, uma referência do porquê nós abordamos esse assunto e qual é o nosso objetivo, falar da mensagem de Jesus Cristo e da doutrina espírita como sendo o verdadeiro consolador que vai conseguir o objetivo de acalmar a nossa alma, o nosso coração e de nos levar em busca dessa almejada felicidade que tanto queremos. Havia, num lugar não muito distante, num tempo também não muito longínquo, um jovem que cresceu numa família que fazia de tudo para que ele tivesse todas as condições para se desenvolver. Uma boa escola, alimentação da melhor qualidade, sempre à mesa, uma boa residência, num bairro também muito tranquilo e seguro. Toda a proteção que esses pais poderiam dar para esse jovem na sua infância lhe foi dada. Quando ele precisava de um apoio na escola, porque a matéria estava difícil, havia sempre alguém que o pai e a mãe poderiam contratar para dar-lhes aulas particulares que lhe facilitasse o entendimento num ambiente mais reservado, mais adequado para sua própria necessidade. E este jovem nunca encontrou dificuldades para poder passar de ano. Quando havia algum conflito na escola com os amigos ou com os professores, os pais estavam lá presentes para poder apaziguar qualquer problema ou situação que o filho estivesse enfrentando de dificuldade, para que ele não passasse por aquele problema. Quando estava jovem, puderam lhe proporcionar um veículo, um carro, para que ele pudesse ir aos estudos, à faculdade, pudesse sair aos finais de semana com seus amigos. E não precisava, além dos estudos, trabalhar para poder auxiliar nas custas de casa, porque, afinal de contas, aquela família poderia dar tudo. Na mente do pai e da mãe, eles estavam fazendo e proporcionando aquilo que o jovem precisava para se desenvolver e que eles mesmos nunca tiveram alguém que fizesse isso por eles. Mas eles queriam e acreditavam que se fizessem aquilo, esse jovem seria mais forte, teria mais base, teria mais força para poder enfrentar a vida. Que, afinal de contas, todos nós sabemos que os desafios diários são muito difíceis,
Para quem não teve um bom estudo, uma boa cultura, se dificulta ainda mais as oportunidades de trabalho, os relacionamentos, e acreditavam que aquele jovem estava sendo protegido e fortalecido com essas atitudes. Mas, em decorrência de uma doença inesperada, o pai, que era o provedor máximo daquela família, que não deixava faltar nada, veio a desencarnar. E então começaram os problemas. Começaram a vir as dificuldades financeiras, começaram a vir as dificuldades na escola para arrumar um emprego, para poder suprir as necessidades básicas da casa, pois, afinal de contas, não havia experiência nenhuma da parte deste jovem para poder buscar um trabalho, um emprego, ainda mais que pudesse proporcionar o sustento de uma casa inteira, num começo de carreira, sem nunca ter tido experiência, sem nunca ter tido nenhuma referência do que ele deveria fazer e como ele deveria agir. E nessa hora, onde estavam os pais? Onde estavam aqueles que iriam protegê-lo de qualquer destempere que ele tivesse que enfrentar? Onde estava a ajuda e o apoio? E ela não vinha. Esse jovem, então, perde a esperança e a confiança em tudo e em todos. Passamos agora de uma condição de extrema proteção para uma condição de extrema vulnerabilidade. E o caminho? As drogas. O grande anestésico das almas. Aquela substância que pode te tirar da realidade em questão de segundos, mas que pelo seu tempo e durabilidade, logo na sequência, traz a necessidade de mais e mais e mais. O jovem, então, chega até a condição de ir morar nas ruas. Distancia-se da sua família, da sua mãe, e segue um caminho muito tortuoso, de muito sofrimento, muita revolta. Muitos amigos do passado, familiares, tentaram conversar com ele, dizer: olha, existe um caminho, existem outras formas, você pode conseguir. Não, Deus me abandonou. Deus não existe. Não existe bondade no mundo. Não existe ninguém que me ajuda. Ninguém faz nada por mim. Eu estou aqui e aqui eu vou ficar até quando eu morrer. E não me interessa mais nada. O desfecho, nós vamos ver mais no final, mas essa sensação de insegurança, essa sensação de abandono, todos nós estamos sentindo em algum grau nesse momento. E não sou eu, Eduardo, que está dizendo. Numa recente pesquisa, 86% das pessoas entrevistadas, numa amostragem de 3.000 indivíduos, 86% estão neste momento sofrendo de algum tipo de transtorno mental, de ansiedade ou de depressão. As principais causas: revolta com a sua condição atual de vida. Não se conformam de estarem passando pela situação em que eles estão passando. Revolta com a família. A família é culpada pelo que está me acontecendo. O meu pai que não me deu atenção. A minha mãe que não me deu colo. Os meus irmãos que não ligam para mim. O meu parceiro, a minha parceira, que é culpado de eu estar na situação que eu estou. Buscando sempre condenar ou criticar alguém pelo que está acontecendo consigo. E a busca, que pode não ser pelo caminho das drogas, mas vem sido cada vez mais utilizada, a busca por medicamentos, que façam com que essa dor, esse vazio interno, sejam preenchidos de alguma maneira, porque eu não sei muito bem explicar o que é que está acontecendo dentro de mim. Não sabemos exatamente quais são os nossos problemas, já que nós estamos procurando a causa
nas outras pessoas, nos outros. Dentro das famílias, uma dificuldade imensa de entendimento entre pais e filhos. Ah, mas Eduardo, não é comum essa diferença de geração? Tantos anos de diferença, vivendo realidades diferentes. Não é comum que haja conflitos de relacionamento? Tá bom. Mas e o que dizer dos conflitos entre cônjuges? Dos conflitos entre irmãos? O que é que está acontecendo com a mente das pessoas que estão cada vez mais se fechando dentro dos seus próprios problemas, com dificuldade de conhecer o todo? E também, principalmente, de conhecer a dificuldade do outro. Porque se nós estamos falando de família, nós estamos falando de que estamos convivendo numa mesma casa várias pessoas que pensam completamente diferentes. A união pelo sangue não nos faz iguais em pensamento, em história, em moral, em cultura. Somos completamente diferentes. E há uma dificuldade enorme para que a gente possa compreender isso. E a respeito das perdas, as pessoas que vão embora do dia para a noite na nossa vida. O pai do jovem, que provia de tudo e fazia de tudo para o seu bem-estar, de uma hora para outra, acometido de uma enfermidade muito séria, rapidamente retorna ao plano espiritual. Como aceitar a perda de uma pessoa que eu tanto amo, que conviveu comigo por tantos anos, e que talvez eu coloquei a minha vida inteira na expectativa dessa pessoa, e hoje ela não está mais comigo? Como é que vou me consolar? Como é que eu vou ter esperança se tudo que eu tinha coloquei nessa pessoa? E ainda das pessoas com mais idade, que tiveram mais vivência, pode ser que alguns de nós aceite. Mas e quando é a perda de uma criança, de um jovem em tenra idade, ainda na flor da juventude, que tem a vida ceifada pela violência ou por uma doença que seja? Como é que um pai e uma mãe consegue consolar o coração passando por essa situação? Problemas de saúde, que uma hora estamos repletos de saúde, com muita energia, mas depois, uma dorzinha simples, nós vamos ao médico e descobrimos que ali tem a semente de um problema mais grave, e esse tratamento pode se estender por algum tempo, dolorido, desconfortável, e nós não tínhamos nada disso na data de ontem, e hoje já temos. Como é que acontecem essas coisas? Por que acontecem essas coisas? Como é que eu posso aceitar que comigo isso aconteça e com o meu vizinho não aconteça? Principalmente porque eu tenho uma vida tão honesta, tão séria, e ele uma vida toda desregrada. Por que não aconteceu com ele? Por que aconteceu comigo? Problemas financeiros, tantas diferenças sociais, pessoas que nascem num berço tão esplêndido, tão abundante, com tantos recursos e que jogam fora esses recursos, não querem estudar, não querem trabalhar, não querem aproveitar, e outros que deixam de se alimentar para poder pagar a universidade, uma escola, porque sabe que aquilo vai ser bom para o seu futuro, que vão para o colégio com roupa emprestada, com roupa doada, mas pelo esforço, sabendo que aquele dia foi um dia proveitoso na sua vida, porque ele aprendeu a fazer uma expressão matemática, uma conta, aprendeu a falar, a pronunciar corretamente uma palavra, e isso lá na frente vai ter um retorno enorme para ele. Mas por que tantas diferenças? Porque nós vemos claramente tantas pessoas agindo desonestamente e parece que ninguém pega o que é que acontece na nossa vida, meus irmãos. Como é que nós permitimos
que isso aconteça. Para nós espíritas, que temos a consciência de que Jesus verdadeiramente foi o nosso grande caminho, verdade e vida, sabemos que os seus ensinamentos são a referência para que a gente possa entender o porquê das coisas. E melhor ainda, como utilizar uma situação que me desfavorece para poder reverter o jogo e ganhar com ela. Aprendei comigo, que sou brando e humilde. A primeira lição do nosso capítulo de estudo. Aprendei comigo, que sou brando e humilde. O primeiro questionamento do Cristo é por que a revolta? A revolta não vai te levar para a solução do seu problema. A revolta trará para dentro de você cada vez mais vontade de vingança, cada vez mais ódio do que te aconteceu. Vai te colocar na posição de vítima da situação e não de protagonista, ou pelo menos um coadjuvante na solução dos problemas. A humildade não pode ser entendida somente como aquela atitude que a pessoa abaixa a cabeça para tudo e fala, essa pessoa é muito humilde, ela está sempre falando, sim senhor, não senhor. Humildade não é isso. Isso é subserviência. Humildade é eu reconhecer que eu conheço muito pouco ainda das consequências e das causas das coisas. E estar com o meu coração aberto para os ensinamentos que podem me levar à solução. Quando Jesus disse, felizes aqueles que são pobres de espírito, porque eram os únicos naquele tempo que estavam com o coração aberto para receber a sua mensagem e poder compreender as coisas que eles não compreendiam lá no mundo espiritual. Ser humilde é ter fé de que além desta vida há algo mais, de que é impossível a nossa vida se restringir a apenas 90, 80, 100 anos de idade que nós estamos aqui. Porque realmente, se a nossa vida for apenas isso, Deus seria injusto. E Deus, como nós o concebemos, com toda a harmonia universal, com toda a sua criação, não podemos conceber injustiça. A fé na vida futura, o conhecimento de que a nossa vida não termina aqui, é o que levamos conosco para entendermos que todos os nossos atos, sem exceção, vão gerar uma consequência logo na sequência, logo em seguida. Porque quando nos despojamos da carne, estamos no mundo espiritual apenas com quem somos e não mais o que tivemos. No plano espiritual não escondemos o que fizemos de ninguém, não escondemos o nosso caráter, não escondemos as nossas verdadeiras intenções. Chegamos lá como um livro aberto para quem quiser ver. E aqueles a quem fizemos mal, aqueles a quem prejudicamos, e aqueles que pensam igual a nós, com ambição, com desejo de vingança, com revolta, se associam a nós. E os nossos tormentos mentais pioram. Quando o Cristo diz, sede humilde e brando como eu sou, porque o Cristo já compreendeu. É um espírito numa condição muito mais evoluída, entendeu que este é o caminho. Se hoje eu estou passando pelo que estou passando, há uma causa. E essa causa não está em alguém, está dentro de mim. E se eu quero saber quem é o responsável por sair dessa situação, é só eu olhar no espelho. Sou eu mesmo. Eu serei o protagonista dessa história. Do que estiver me acontecendo, seja lá o que for neste momento. Jesus disse que no momento oportuno enviaria um Consolador que estaria conosco
ainda por muito tempo e seria parte da nossa vida. Em João capítulo 14, diz que enviaria o Espírito da verdade, que diria aquilo que ele disse e muito mais, e poderia explicar as coisas. Os bons espíritos que estiveram presentes na codificação espírita, que é justamente esse entendimento da lição de Jesus na prática. Como entender situações de que todos nós tivemos a mesma criação e teremos todos nós o mesmo destino, mas que cada um de nós terá uma evolução diferente, conforme as suas atitudes, a sua coragem e a sua boa vontade. Esses 3 indicadores é que darão a velocidade de alcançarmos o nosso estado de pureza, de elevação, de maturidade espiritual. Mas muitos de nós ainda confundimos a maturidade espiritual com aquilo que uma condição material apresenta. Associamos muito o sucesso de uma pessoa ao que ela representa economicamente, ou em beleza, ou em poder, quando, na verdade, a beleza, o poder e o dinheiro, no momento em que essa pessoa desencarnar, acabou tudo. O que é que ela carrega consigo, então, se não for as suas propriedades, as suas aquisições morais, que estão ligadas à forma como ela aprendeu a se relacionar com as pessoas, entender as diferenças. A doutrina espírita, por meio do conhecimento da vida futura e das consequências dos nossos atos, traz a certeza de que o bem e o mal têm consequências no futuro, que absolutamente nada fica impune, mas ela traz isso de uma forma tangível, que nós podemos perceber quando começamos a observar a nossa vida antes e a nossa vida depois do Espiritismo, quando começamos a estudar, a praticar, a conviver melhor em casa, a nos esforçar para entender melhor o outro, o amigo, o vizinho, a família, nós vemos a diferença de qualidade de vida que está em nossa casa, que está em nosso ambiente. Existem 4 passos básicos e muito importantes para que a gente possa começar este caminho de qualidade no nosso relacionamento, na nossa vida. Entender as coisas que nos acontecem e também ser atuante no processo de melhora. Primeiro, a solução está dentro de nós. Eu tenho que começar a olhar para todas as coisas que estão acontecendo e parar de tentar achar culpados para elas. Porque da minha vida, eu só tenho consequências do que eu mesmo criei. E se não fosse assim, Deus seria injusto, coisa que ele não é. E eu não posso conceber injustiça da parte de Deus. O homem pode ser injusto nos seus atos, mas Deus não tem como. Senão não seria Deus. Se eu parto do princípio da sua existência, como Criador do universo, como aquele que consegue harmonizar todo esse universo em que vivemos, produzir as condições de vida necessárias para que possamos estar aqui, agora como estamos, é impossível compreender injustiças. Então, se existem consequências que estão acontecendo na minha vida, houve uma causa. E é interessante quando nós analisamos as causas dentro das explicações espíritas, nós vamos ver na obra, por exemplo, como Missionários da Luz, existe um capítulo que trata exatamente André Luiz, contando por meio da psicografia de Chico Xavier, como se processa o planejamento reencarnatório. Quanta preparação para uma reencarnação. Coisas que os espíritos que vão reencarnar pedem
para que o seu corpo venha com algumas deficiências. Porque aquela deficiência específica vai ajudá-lo num desenvolvimento moral. Nós pensamos que muitas vezes a falta de um membro físico pode ser um empecilho para a nossa vida. Quando, na verdade, ele pode retirar de mim uma prepotência, uma vaidade, e pode colocar uma humildade. Pode colocar em mim a minha capacidade de superação, que apesar daquela dificuldade física, eu tenho uma força mental cada vez mais forte. Não é incomum nós vemos pessoas que têm problema de visão escutarem muito melhor, poderem perceber até o sentimento que existe numa palavra, conseguirem perceber se a pessoa está nervosa, sem precisar ver, só pela expressão verbal. Pessoas que têm dificuldade de audição, entender e compreender o que a pessoa está falando pelo seu olhar. Quando nos falta um membro, o nosso cérebro, o nosso espírito, nossa alma, encontra formas de suprir aquela deficiência e superar aquela dificuldade para que eu possa obter o resultado que eu espero. Por isso que em muitas reencarnações nós temos essa situação. O planeta em que nós estamos, conhecendo a evolução dos mundos, é um planeta na condição de provas e expiações. Aqui estamos para podermos vivenciar os erros e melhorar as atitudes por meio de enxergar as consequências que o mal pode causar. E não tem sido assim todos os dias. Olhando o noticiário, nós ficamos indignados com certas coisas que só de vermos jamais faríamos. Aprendemos com os erros dos outros, uns com os outros. A oração que nos foi ofertada pelo Cristo, dizendo: quando orai, orai em segredo. Orai no seu canto, no íntimo da sua alma. Nos momentos mais difíceis, eleva o pensamento, peça ajuda aos bons espíritos, aos protetores, aos mentores espirituais, para que lhe ajude na superação, já sabendo que a revolta é um caminho tortuoso, de mais dor e sofrimento. Estudar Jesus de Nazaré, estudar o Evangelho, sentir aquilo que Jesus ensinava dentro da sua alma, humildade e caridade para com o próximo. A caridade não está restrita apenas, vamos lembrar disso, ao ato material de doação. A caridade está no escutar o problema do outro, em falar palavras que vão motivar aquele que está sofrendo. Uma caridade espiritual, de alma para alma, não apenas de bens materiais, achando que vamos cumprir a nossa tarefa apenas doando bens materiais. Muito mais do que isso, aprendermos a falar. O Cristo, que promete o Consolador, quase no final da sua passagem pela terra, diz que no momento certo viria aquele com uma mensagem diferenciada. E aquele jovem, que nós falamos no início da reunião, lá no começo, numa crise profunda de sofrimento, tenta o suicídio. Ele foi acolhido por uma comunidade que tinha ali uma igreja. Um pastor recolheu esse jovem e levou para morar em sua casa. Dia após dia, depois da sua recuperação, falando das bênçãos de Jesus e daquele que aceitava Jesus da sua maneira simples. Levava o jovem aos cultos, pregando a palavra de esperança, de fé, de confiança no futuro. E dizia: meu filho, esse é o caminho.
Vamos colocar Jesus na vida, nas atitudes, como que Jesus faria, como que Jesus falaria diante da doença, diante da discórdia, diante do sofrimento, como Jesus faria. Esse jovem se recupera do vício, porque nasceu nele uma força muito maior do que a vontade de se destruir. A força da fé, a sensação de que se ele tivesse perto daqueles ensinamentos, próximo da mensagem de Jesus, ele teria força para conseguir qualquer coisa neste mundo. Se recuperou, formou sua própria família e hoje sustenta a sua casa e a sua mãe, já idosa. É a grande passagem do nosso sofrimento, da nossa dificuldade de compreender o que estamos passando, de vivenciarmos a revolta com tudo e com tudo e com todos, e quando voltarmos o olhar para dentro de nós, olharemos no Cristo a verdadeira fé, a esperança, a verdadeira força que nós podemos adquirir para sairmos de qualquer que seja a situação, com paz, harmonia e felicidade, sem discussões, sem brigas, porque o amor verdadeiro é assim, o amor do Cristo é assim. Ninguém precisa ficar magoado, ninguém precisa ficar chateado, ninguém precisa se separar, se afastar. Somente essa fé, essa confiança na palavra do Cristo é que traz essa certeza para a nossa vida. Não importa o que estejamos passando, vamos trazer essa mensagem do Cristo para dentro de nós. E após este breve estudo a respeito das lições e ensinamentos de Jesus, vamos aproveitar este momento para doarmos essas energias de esperança, de fé e de confiança para todos aqueles que mais necessitam nesse momento, por meio das vibrações, que são os pensamentos que nós vamos enviar de amor, de saúde, o nosso desejo de paz e esperança para quem não está aqui conosco, mas que vai receber com certeza. Pensando em Mestre Jesus, pensando nos bons espíritos, vamos enviando para os hospitais, para todos os leitos onde existem pessoas doentes, enfermos, aguardando a cura, a recuperação da sua saúde. Senhor, que essas energias sejam direcionadas para o restabelecimento desse corpo, o funcionamento perfeito dos órgãos, a renovação das células doentes, que eles possam receber esse nosso abraço fraterno, de que com certeza ficarão bem. Vibremos. E também neste momento, vamos envolver as famílias destes pacientes que estão nos hospitais, que a família fica insegura, inquieta, por um retorno, por uma resposta. Senhor, que eles sejam envolvidos com o teu abraço fraterno, com a confiança e a certeza de que teremos o amparo necessário, seja lá qual for o desfecho deste parente nosso que está doente. Teremos a força para reagir, ou para cuidar, ou para aceitar o caminho de cada um. Vibremos. E como hoje, lembramos de uma situação muito difícil que muitas e muitas famílias passam, a dependência química. Que todos esses jovens, adultos e idosos que estejam passando pela dependência das drogas, do álcool e suas famílias, tenham a certeza e a confiança de que a verdadeira
Fé é que vai tirá-los dessa situação. Não será o dinheiro, não será ninguém. Será a fé no nosso Mestre Jesus. Vibremos. E assim, meus irmãos, mais uma vez em oração, rogamos ao Cristo, nosso grande irmão, que vele pelos nossos pensamentos no dia de hoje e por toda a semana, que os seus mensageiros celestes habitem sempre em nosso lar, limpando o nosso ambiente, nos esclarecendo por meio do estudo do Evangelho. Nos dê força, confiança para agirmos no bem, que teremos a consequência do bem. Que tenhamos amor suficiente para perdoar a todos aqueles que nos ofenderam, assim como, Senhor, nós devemos também aceitar o perdão em nossa vida. Fique conosco, Senhor, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, o tema para a próxima semana será fé e otimismo, dando sequência ao nosso estudo nas reuniões públicas, com referência ao Pesquisa é Livre para os expositores. Continuaremos a partir de agora apenas transmitindo por meio das redes sociais e estaremos encerrando a transmissão pela rede Boa Nova de Rádio. Boa noite a todos. Caros amigos e frequentadores, por um tempo indeterminado estaremos oferecendo o passe coletivo. É o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, de uma só vez com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente conforme nosso merecimento. Por isso tenho a certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Eu peço então a Elisângela que possa prosseguir com o passe coletivo. Aos nossos trabalhadores, vamos nos tranquilizando, nos envolvendo com a energia que a espiritualidade amiga distribui pelo ambiente, sentindo as vibrações de saúde, paz, harmonia, que neste momento nos envolve, e em uma conversa íntima com Jesus, pedindo que Ele nos ajude, nos ampare e nos auxilie em nossas necessidades. E confiantes e receptivos, vamos a Jesus.
Que assim seja, graças a Deus. Passe à distância. Vamos pensando alternadamente em todos que queremos ajudar, enviando pensamentos de paz, saúde, cura, harmonia, sabedoria, e que neste momento consigam perceber a presença da equipe espiritual que chega para atender a cada um em suas necessidades. E confiantes que todos serão atendidos, vamos a Jesus. E que na próxima semana possamos retornar para darmos continuidade ao tratamento. Que assim seja, graças a Deus. Aos nossos trabalhadores. Informamos que estão abertas inscrições para o curso de doutrina de 2021, vagas para o primeiro ano. O curso tem previsão de começo no dia 1º de março, com aulas iniciais no modo virtual, por consequência da pandemia. Interessados devem procurar o plantão de orientação. O nosso boa noite a você que nos acompanhou hoje pelas redes sociais e contamos com a presença de todos na nossa próxima reunião pública. Boa noite.